Boa tarde, já está no ar o seu resumo da semana, que é habitual todos os sábados, na qual nós trazemos as manchetes que marcaram a semana neste caso. Manuel Fernandes toma posse como presidente da Casa CE e deixa fortes recados ao MPLA e atores na oposição. Antigo padre católico Raul Tate compara MPLA ao regime de Hitler. Sobre as mortes em Cafunfo, o NIT apresentou seu próprio balanço, que indica haver 28 civis mortos e 18 feridos. Internacional, em França, Marine Le Pen em tribunal por difundir imagens do grupo Estado Islâmico. O desenvolvimento deste resumo você vai acompanhar a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Seguimos agora com o desenvolvimento deste resumo. O economista Manuel Fernandes, líder do Partido Palma, uma das 6 organizações políticas que compõem a Casa CE, tomou posse nesta sexta-feira como presidente da referida coligação eleitoral, em substituição do almirante André Mendes de Carvalho, Miau, afastado das funções por alegada incompetência. No seu discurso de posse, de pouco mais de 15 minutos, Manuel Fernandes, embora não tenha citado nomes, deixou recados direcionados para alguns partidos e atores políticos. Durante a sua abordagem, Manuel Fernandes advertiu que ninguém recebeu o dom de Deus para governar para sempre, mesmo que esteja a prejudicar o povo, e avisou que ninguém recebeu o dom de ser o único capaz de realizar mudanças ou alternância do poder político. Não podemos aceitar narrativas políticas em que uns pensam que são os únicos enviados de Deus para governar eternamente, mesmo sem satisfazer os interesses dos governados. E outros que pensam que são os enviados de Deus com a missão exclusiva de serem os únicos capazes de assumir os valores da mudança, ou seja, para a desejada alternância política em Angola. E os outros apenas para animar o debate político. Viva a casa! Viva a casa! Viva! Afirmamos categoricamente que nós somos a terceira via com vocação ao poder. Viva Dr. Manuel Fernandes! Viva a casa! Viva! Casa! Todos por amor! A Casa CE tem o seu espaço político consolidado e quadros capazes para conceber ideias e levar a mensagem da mudança aos angolanos, quer nas zonas urbanas, suburbanas e inóspitas. Casa! Durante ainda o seu discurso de tomada de posse, Manuel Fernandes negou que a casa esteja a cair e lembrou que cabe a ele, enquanto coordenador-geral da organização, criar as melhores estratégias para tornar a casa numa entidade capaz de provocar mudanças. Enquanto coordenador-geral do Colégio Presidencial, pesa-me sobre os ombros a grande responsabilidade de articular ideias, traçar estratégias e delinear metas para que possamos concretizar os objetivos preconizados no âmbito do nosso percurso de luta, com o engajamento de todos, com vista a consolidar a credibilidade e confiança dos eleitores, fatores inalienáveis para a obtenção das cifras eleitorais capazes de permitir salvar Angola para realizar os angolanos. Aceitei o desafio por dever de missão e estou convencido de que juntos é possível reerguermos a Casa CE a fim de transpor barreiras, contornar obstáculos e devolver o sonho de milhões de angolanas e angolanos que acreditam na terceira via. Manuel Fernandes toma posse como presidente da Casa CE e deixa fortes recados ao MPLA e atores da oposição.
Raul Tante, deputado e antigo padre católico, manifestou-se num vídeo indignado com aquilo que considerou de postura violenta e de manipulação do MPLA em relação aos assassinatos ocorridos em Cafunfo, na Lunda Norte, onde até o momento ainda está por se apurar o número real de jovens mortos. No vídeo a que a Camunda News teve acesso, Raul Tante sublinha que a violência e a intolerância fazem parte do DNA do MPLA e recorda o modo violento como culminaram alguns conflitos internos do partido. Entre outras, compara o MPLA ao regime do antigo líder ditador alemão Adolf Hitler, cujo consulado foi marcado com violência grosseira aos direitos humanos. É preciso, efetivamente, que se digam algumas coisas que são necessárias relativamente a estes acontecimentos. E a primeira grande coisa que me vem em mente diante daquilo que está a acontecer é uma grande indignação, repugnância, por estarmos diante daquilo que eu chamaria uma prática quase reiterada de banalização do mal. O mal hoje está a campear por todo o lado, exprimindo-se em várias formas de violência, não só violência física, mas também violência psicológica. Uma violência institucionalizada pelo partido governista, MPLA. Eu tenho estado a dizer que o MPLA tem no seu DNA o gene da violência, que é um partido que aprendeu desde os tempos remotos da luta de libertação nacional de Angola a resolver os diferentes, mesmo dentro do movimento, pela via da violência. Sabemos que muitos antigos guerrilheiros do MPLA, antigos dirigentes, foram eliminados sumariamente durante a luta de libertação nacional. E essas práticas, não desapareceram todo nestes últimos tempos, em que se fala de um Estado democrático de direito. E então este é o primeiro elemento que me cria essa repugnância. O segundo aspecto é essa capacidade do MPLA em manipular a opinião pública, manipular os factos, né? Hoje, é muito difícil fazer passar esse tipo de manipulação, porque a opinião pública hoje está muito mais esclarecida. E não é fácil hoje que as pessoas possam engolir tudo aquilo que o governo diz, tudo aquilo que as fontes, as autoridades oficiais dizem. Portanto, essa narrativa que nós tivemos a acompanhar na comunicação social, que é um instrumento de manipulação da opinião pública, e eu aqui faço alusão ao pensamento de um dos grandes cientistas, filósofos do século XX, que é Noam Chomsky, não é? Que quando o poder usa tanto a manipulação como um instrumento, não é, para continuar a escravizar o povo, tanto fazendo dos cidadãos uma espécie de rebanho, não é? Onde há uma palavra da autoridade, todo mundo se perfila para dizer amém. Ora, hoje as coisas não acontecem exatamente assim. Hoje o contraditório está muito mais patente. As pessoas já não aceitam, assim, de ânimo leve, qualquer narrativa que vem do ministro, que vem do comandante, etc, etc. Portanto, esse é o segundo elemento, que é essa questão da manipulação. E o MPLA tem estado a usar muito esta prática, que já foi usada nos tempos do nazismo, né? Hitler tinha um grande oficial que se chamava Joseph Goebbels. Esse grande oficial era praticamente o encarregado da propaganda nazi. Portanto, a tática qual era? Uma verdade repetida várias vezes, aliás, uma mentira repetida várias vezes, acaba por ser uma verdade. É isso que nós vemos hoje, relativamente àquilo que é a narrativa oficial, relativamente àquilo que se passa
em Angola em muitos factos. Foi assim no Monte Sul, manipularam a opinião pública. Foi feito um relatório por uma organização da sociedade civil, uma ONG, não é? Mas eles continuaram com aquela narrativa de que houve uma espécie de insurreição, preparação de uma insurreição no Monte Sul. Mataram pessoas, massacraram pessoas e a coisa ficou por ali. Deputado Raul Tate compara Impelá ao regime de Adolf Hitler e critica a posição do governo em relação à matança ocorrida em Cafunfu. E ainda sobre o massacre que aconteceu em Cafunfu, o grupo parlamentar da UNITA produziu o seu próprio relatório sobre os acontecimentos mortíferos na Lunda Norte com base nas informações colhidas e concluiu que as autoridades policiais e militares executaram cerca de 28 pessoas e que outras 18 ficaram gravemente feridas. Como refere o portal da Camunda News, a UNITA, no seu extenso comunicado, aproveita a ocasião para alertar ao Presidente da República para que não se deixe manipular pelas informações dos seus auxiliares do Poder Executivo. No documento citado pelo portal da Camunda News, o grupo parlamentar da UNITA começa por recordar que uma delegação composta por 5 deputados do seu grupo parlamentar, nomeadamente Alberto Galanella, Joaquina Foia, Sediangane Mbimbe, Domingos Oliveira, Rebeca Moaca e outros ativistas, como a Laura Macedo e Domingos Cardoso, deslocou-se à Vila do Cafunfu no dia 2 de fevereiro de 2021, com o objetivo de constatar em loco os acontecimentos que acabaram por provocar a morte de várias pessoas civis e que, chegados à sede municipal do Quango, os deputados solicitaram um encontro para cumprimentos de cortesia aos senhores administrador municipal e comandante da Polícia Nacional, respectivamente, o que foi literalmente rejeitado por alegadas ordens superiores, explica a UNITA no comunicado. Na sequência, continua a UNITA, a referida delegação foi interpelada e colocada sob custódia da Polícia de Intervenção Rápida, já instruída por alegadas ordens superiores. Pelo que pôde apurar, a UNITA concluiu que os manifestantes, incluindo os que morreram às mãos da Polícia e Forças Armadas, são na sua maioria antigos trabalhadores da Diamang e Endiama que não beneficiavam da segurança social. Entre estes, diz a UNITA, estão jovens que lutam pelo direito dos pais e mais velhos de entre 50 e 60 anos. Entretanto, segundo a versão das autoridades, os civis mortos e outros presentes no conflito com as autoridades pretendiam invadir a esquadra da polícia local com o objetivo de hastearem a bandeira do protetorado português da Lunda Chokwe e que boa parte dos participantes eram estrangeiros da República Democrática do Congo. Em consequência, ainda no assunto sobre o massacre que aconteceu em Cafunfu, que levou à detenção do presidente do protetorado português da Lunda Chokwe, que há anos reivindica a autonomia da Zona Leste, continua sob custódia das autoridades em Luanda. José Zeca Mutima é acusado de atos de rebelião e associação criminosa. As autoridades angolanas justificam a acusação pelo facto de, no seu entender, Zeca Mutima ser o responsável da alegada rebelião contra o Estado angolano ocorrida em Cafunfu e que resultou na morte de 28 pessoas, segundo neste caso os dados da UNITA, sendo que os cálculos das autoridades apontam para 6 pessoas mortas. Para o governo, os cidadãos mortos pela polícia e pelas forças armadas e os presentes na alegada rebelião tentaram por volta das 4 horas da manhã invadir uma esquadra da polícia local com o objetivo de substituírem a bandeira da República de Angola, hasteada no interior da esquadra, por uma bandeira do protetorado da Lunda Chokwe. A propósito do assunto, neste caso, ao longo da semana, a Camunda News convidou o advogado Salvador Freire dos Santos para falar sobre a detenção de José Zeca Mutima e um pouco sobre o que terá ocorrido em Cafunfu. Estamos a acompanhar na qualidade de advogados. Sim. Efetivamente, nós recebemos uma comunicação do Serviço de Investigação Criminal em Luanda e pediam-nos para que nós fôssemos com o nosso constituinte porque precisava prestar alguma informação.
Bom, nós advogados não caímos nesta mania do Serviço de Investigação Criminal de inventar coisas. Então nós exigimos que, se for para prestar algumas declarações, tinha que notificá-lo. Efetivamente eles não queriam notificá-lo. Quando é que foi isso? Desculpa. Isso foi no dia 8. Okay. Não queriam notificá-lo, disse que não era preciso, porque era uma coisa simples e, entretanto, não havia necessidade de o notificar. Nós dissemos que tinham que cumprir com as formalidades legais para que o cidadão Zeca Mutima pudesse apresentar-se junto do SIC Luanda. Passado algumas horas, depois de entregar-nos a notificação, e a notificação apenas dizia que era para tratar assunto do seu interesse. Bom, nós questionamos assunto do seu interesse. Bom, mas de qualquer das formas, quando eram 8h30, nós tivemos presente com o nosso constituinte junto do Serviço de Investigação Criminal Luanda, e depois na sala do instrutor do processo pediu-nos para que nós tivéssemos um pouco de calma, porque ela havia de tirar um documento que estava no WhatsApp, no seu WhatsApp. Certo. E imprimiu o documento e, surpreendentemente, nos foi apresentado como mandato de detenção. Nós questionamos, mas ainda ontem os senhores disseram-nos que era apenas para prestar algumas declarações. Hoje, agora, aparecem-nos com um mandato de detenção. Mas por quê? Primeiro é que o Zeca Mutima nunca esteve foragido. Sempre viveu em Luanda, ele sempre esteve em Luanda, mesmo quando se realizaram algumas manifestações a nível do leste do país. E, naturalmente, essas manifestações foram sempre dadas a conhecer às autoridades locais. Efetivamente, não compreendemos como é que um grupo que é considerado de malfeitores, um grupo de rebeldes e que tinham pretensões de realizar rebelião, comunica às autoridades na data, hora e local que havia de realizar uma rebelião. Isso é inconcebível. Portanto, nós achamos que de facto há alguma incongruência dentro deste processo. Primeiro é que não se realizou a tal manifestação. Havia uma pretensão dos elementos ligados ao protetorado Lunda Choco para realizarem uma manifestação. Não chegou a acontecer. A manifestação não se realizou. Dias antes da data indicada para a realização da manifestação, as autoridades andaram a mobilizar as pessoas para não se apresentarem, nesta manifestação, porque se as pessoas estivessem presentes nesta manifestação, havia de acontecer o que é que aconteceu. Efetivamente, a manifestação não foi realizada. O protetorado Lunda Choco não é um grupo de malfeitores, é um grupo cívico, um grupo de cidadãos que reivindicam, digamos assim, algumas condições sociais que vivem nesta província, no leste do país, nomeadamente as províncias das Lundas Norte, Sul e Mochico, e porque as condições são bastante degradantes, a situação que vive os cidadãos. Não tem escola, não tem luz, não tem água potável, as empresas que exploram diamantes não têm um serviço para beneficiar as populações e, consequentemente, as populações são retiradas do seu habitat, são expulsos de algumas zonas para a exploração de diamantes e, isto faz com que qualquer cidadão se revolte e, junto de acordo com a Constituição, realiza um protesto. E esse protesto, naturalmente, parte por uma manifestação pacífica. Nem sequer eles usam armas, não tinham qualquer tipo de armas para a realização de tal manifestação. Segundo a polícia, dizem que usavam paus, katanas, entre outros. Essa é a versão da polícia. Esta é a versão da polícia. O mais complicado, acima de tudo, é que as autoridades não deixam fazer um inquérito independente, aparecem bocas do aluguer para falarem de situação que não conhecem, dizem incluso que o protetorado Lunda Choco tem intenção de dividir o país. É mentira. Eles reconhecem as autoridades angolanas, eles reconhecem a bandeira nacional, eles não tinham qualquer tipo de intenção, muito menos de hastear uma bandeira na unidade militar ou policial, conforme afirma. Dr. Salvador, daquilo que terá conversado com o seu constituinte, afinal, o que terá acontecido naquele fatídico dia? Bom, o meu constituinte, o Zeca Mutima, apesar de ser presidente desta associação, ele nunca esteve na Lunda Norte, sobretudo em Cafunfo. Ele tem tido contato com os demais seus correligionários, os manifestantes, os supostos manifestantes, os membros do protetorado,
que, de facto, lhes tenha informado da realização de manifestação. Portanto, ele nunca teve contato físico nesta província e a informação que ele teve dos demais membros do protetorado era de que precisavam realizar uma manifestação para que o governo atendesse às suas preocupações. Uma manifestação pacífica, sem armas, quer dizer, apenas os manifestantes haviam de expressar o seu sentimento de desagrado em função da situação que vive as ruas. Reivindicando as melhores condições. Exatamente, as melhores condições, pedindo para que as autoridades, dentro das reivindicações, permitisse que o leste do país se venha a desenvolver como as demais províncias. Portanto, não há um desenvolvimento integral nas províncias do leste do país e, consequentemente, os cidadãos natos destas províncias têm estado a reivindicar. E essas manifestações não é só em Luanda, é em quase em todo o país. E é evidente que a própria Constituição determina que os cidadãos têm o direito de realizar a manifestação, dando a conhecer às autoridades. E eles assim o fizeram. Certo. Dr. Salvador Freire, o Ministério Público acusa Zeca Mutima de liderar uma organização criminosa, claro que é, neste caso, o protetorado da Lunda Achokwe. Essa acusação faz sentido ou não? Não faz sentido, não faz sentido. Por quê? Porque a acusação do próprio Ministério Público e que vem no mandato de detenção diz que suspeita de envolvimento na prática dos crimes de rebelião e associação de malfeitores. Portanto, não há nada ainda concluído. É uma suspensão que o Ministério Público leva em função da acusação que lhe foi movido, mas, entretanto, não se provou e nunca vai se provar que este grupo seja um grupo de malfeitores, seja um grupo de rebeldes que pretendiam dividir o país, como se aprova aí a nível de algumas pessoas que infelizmente não conhecem o processo. E também tem alguns juristas que defendem que o caso do Zeca Mutima é mais político do que jurídico. Em face disso é difícil defendê-lo. Partilha desta mesma opinião? Olha, para ser sincero, eu compreendo também neste sentido. Porque não havia motivo bastante para que houvesse essa tanto alarido num processo que é cívico. Num processo que podia haver diálogo, num processo que de facto que não podia se levar a tantas mortes. O que eu entendo também é que hoje, como tal, o Zeca Mutima é tido como preso político. Foi então a conversa mantida com o advogado Salvador Freire dos Santos sobre o processo que envolve o presidente do protetorado da Lunda Achokwe, José Mateus Zeca Mutima. A capital do país, oitava maior economia da África subsaariana, está sem recolha de lixo há mais de 2 meses, tudo por conta de uma dívida que o governo da província de Luanda mantém com as empresas de resíduos. Ao todo, são no total 6 empresas que desde 2016 garantiam a higienização de Luanda, mas face à incapacidade do governo honrar com os compromissos de pagamento das prestações, as empresas optaram por interromper a recolha de lixo, tendo de seguida em dezembro, o governo provincial de Luanda anunciado a suspensão dos contratos, sublinhando que eram impraticáveis dados o preço. De acordo com o governo provincial de Luanda, os contratos foram rubricados em dólares e que, caso fossem pagos em kwanzas, deviam ser pagos de acordo com o câmbio, segundo fontes da Camunda News. O governo provincial de Luanda desembolsou entre 2016 e 2020 um valor estimado em mais de 1,4 mil milhões de dólares no pagamento a 5 das 6 operadoras de limpeza e recolha de lixo e que mensalmente o Estado gastava mais de 30,4 milhões de dólares. Entretanto, para o governo provincial de Luanda, os preços que se pagam às empresas de recolha de lixo são onerosos demais para o governo. De recordar que, a quanto do anúncio da suspensão dos contratos, a governadora de Luanda, Joana Lina, fez saber que o Estado devia encontrar outros parceiros para a recolha de lixo o mais breve possível, mas passados pouco mais de 2 meses, as empresas com quem o Estado rescindiu o contrato retiraram os seus contentores das ruas e avenidas e o governo continua a ser
sem identificar, neste caso, o novo parceiro. A Camunda News convidou também para o assunto o advogado Elder Chiuto, que, para além de exercer a advocacia, tem se dedicado em assuntos sociais para que fizesse uma análise em volta do assunto, que na verdade tem deixado a sociedade preocupada. A cidade capital do país e que, consequentemente, não tem capacidade de saneamento básico, porque goza de uma certa ineficácia ou escassez de saneamento, de valas de escoamento, canais de drenagens, esgotos, para poder albergar as grandes enxurradas que dela podem se debater. Ora, o problema do lixo em Luanda, e por todo o país, mas com um particular realce para Luanda, é um problema antigo, em que saem governadores, entram governadores, saem entidades, entram entidades, e não conseguem sequer dar resposta à situação. Eu fico um tanto quanto perplexo em saber o que está de concreto em falta para que se possa dar resposta a este fluxo de lixo que a cada dia que passa se conglomera junto da via pública e que põe em causa a vida do cidadão, da sociedade em geral. Repara, os crimes podem surgir tanto por omissão como por ação. E aqui estamos diante de um crime do Estado por omissão do dever, do cumprimento obrigatório, de cumprir com as suas obrigações, as suas atribuições. A norma do artigo 39 da Constituição da República de Angola antevê aqui o direito, porque é um direito fundamental, de viver num ambiente sadio e não poluído. E quem deve criar políticas viáveis para poder dar cobro à situação é o Estado, no caso em concreto. Repara que nós temos aqui atentado gravemente contra o ambiente. E o crime de atentado ao ambiente é um crime consagrado nos termos da norma do artigo 34 da lei número 3/14 de 10 de fevereiro, que é a lei que vem criminalizar as infrações subjacentes ao branqueamento de capital, que vai concorrer aqui articulado a norma do artigo 35 do crime de poluição. A poluição pode ser contra o ar, a poluição pode ser contra o solo e a poluição pode ser contra a água e os demais elementos. Repara que nós estamos aqui cumulativamente a atentar gravemente contra a poluição, contra o ar, contra o solo, contra o próprio meio ambiente, porque do ponto de vista do ecossistema, os outros seres, outros organismos viventes estão a sofrer com esta situação horripilante de se apreciar. Mormente as pessoas, por todos os dias, inalamos cheiros nauseabundos e dá-nos a percepção de que até já não está a cheirar, quando, por seguinte, minuciosamente estamos a morrer, estamos a ser mutilados minuciosamente. Eu penso que aqui o governo da província, e ouvi até a senhora governadora falar a respeito da situação do combate ao lixo. É verdade que, por um lado, temos o Estado que tem essa responsabilidade, por outro, temos a sociedade que também tem a sua contra-responsabilidade, porque se temos direito, temos deveres. E o direito e o dever estão correlacionados, andam de forma mutuamente juntas, não se dissolvem, não se desassociam. Ora, mas o dever do cidadão ou da sociedade é de conservar ou preservar o meio ambiente. Mas como preservar ou conservar o meio ambiente inexistente? Porque não há salubridade pública, não há. Isso é de veras preocupante, porque eu posso ir para a sua casa, mesmo que não tenha mobília, e é de pau a pique ou é de capim, mas se tem higienização plena, eu sento no chão e como com as mãos. E o que me adianta ir para o palácio se não tem lá higiene? É terrivelmente catastrófico. Dívidas do governo provincial de Luanda com empresas de recolha de lixo deixam a cidade de Luanda com aspecto não agradável devido ao amontoado de lixo que se verifica. Seguimos agora com a atualidade internacional, mesmo já para nós fecharmos o nosso resumo da semana. A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, está a ser julgada num tribunal criminal local por ter difundido fotografias de propaganda do grupo jihadista Estado Islâmico nas redes sociais em 2015. As fotos mostram um soldado sírio esmagado vivo em cima dos rastros de um tanque, um piloto jordano queimado vivo numa gaiola e o corpo decapitado do jornalista americano James Foley com a cabeça apoiada nas costas. As publicações, poucas semanas após os ataques jihadistas em Paris e Saint-Denis,
a 13 de novembro de 2015, que provocaram 130 mortos e centenas de feridos, levantaram imediatamente protestos. Em sua defesa, em tribunal, Marine Le Pen, que é candidata às próximas eleições presidenciais francesas, diz ter feito uso da liberdade de expressão. Mas, no entendimento do Ministério Público, Marine Le Pen terá feito propaganda do Estado Islâmico e exige que a líder da extrema-direita seja condenada a pagar uma multa de 5.000 euros, cerca de 3,9 milhões de kwanzas. E com esta notícia nós colocamos um ponto final no nosso resumo da semana. Tenham todos um ótimo sábado e bom feriado prolongado. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.